Bom dia, pessoal. O negocinho de sindicato, né? O negócio judicial. Isso é fake news, né? Eu vi que não tá vacinado. Eu vi que não tá Vamos vacinado. começar aí nossa aula, né, gente? Depois me disseram que era fake news. Vamos dar continuidade aí ao Confere. assunto de pronomes. Se quiser, isso sou eu assim, eu estou trabalhando com ele. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou assinar aqui o negócio, rapidinho. E aí, galera, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o slide, tá? Bom, na aula passada a gente falou sobre a morfossintaxe do pronome. Nós vimos que o pronome ele tem uma relação extensa na sua classificação. Ele é pronome, como eu disse, porque ele substitui ou acompanha o nome da sua função morfológica, mas sintaticamente ele tem muitas funções, né? Nós fizemos um apanhadozinho, né, sobre essa função do pronome, é o que a gente vai ver agora na parte que nós paramos. Nós paramos, se não me falha a memória, me relembre aí, gente. Acho que a gente parou aqui na função sintática do pronome relativo, não foi? Uhum. Oi. Massa. Massa, tá. Então vamos só recapitular essa parte aí, tomar essa parte aí do pronome relativo e suas funções e sua definição, para a gente, a partir daí, tomar de novo a teoria que nós já vimos, né? Bom, o que é que nós vimos? Nós vimos que o pronome relativo, ele tem como elemento funcional se referir ao termo anterior, né? Nós vimos isso. Ele sempre se refere ao nome anterior, que normalmente é o substantivo. Só que nós vimos também que ele exerce exatamente a mesma função sintática do termo anterior, né? Então, o termo anterior vai ser a referência para a função sintática do pronome relativo. Nesse caso aí, na letra A, quando ele atua como sujeito, a função sintática do que se refere ao aluno,
é a mesma do aluno. Então, primeiro descubra a função sintática do aluno, para depois descobrir a função sintática do pronome relativo, que é a mesma, né? Quando ele diz o aluno que foi premiado é meu pai, eu pergunto, quem é meu pai? O aluno. Então, o aluno é o sujeito da oração, então o que é pronome relativo? Também é o sujeito da oração. Isso a gente viu na aula passada. Vimos também ele na função de objeto direto. E aí, gente, ó, é bom deixar claro uma coisa. Prestem atenção. Normalmente o que eu mais vejo, o que eu mais vi ao longo desses 26 anos de sala de aula, o que eu mais vi foi o seguinte, os alunos comentando que o aluno vai ser sempre sujeito da oração, que o pronome relativo vai ser sempre sujeito da oração. Não, gente, não é sempre. A gente viu na letra A que ele pode ser sujeito, mas na letra B ele está dizendo que ele também pode ser objeto direto. O que é que vocês precisam ter maturidade quando analisar o pronome relativo? É pensar assim, ele vai ser sintaticamente a mesma coisa que o termo anterior for, ou seja, a mesma coisa que o termo anterior tivesse referindo. Nesse caso aí da letra B, quando ele diz, eles tinham um comportamento que as irmãs censuravam, esse que vai ter a mesma função sintática de comportamento. Aí eu vou olhar toda a frase. Eles tinham o quê? Um comportamento. Um comportamento é complemento do verbo ter, que é um verbo transitivo direto. Então, um comportamento vai ser objeto direto. E como que se refere ao comportamento, a função sintática do que é a mesma do comportamento. Nesse caso, o que vai exercer a função sintática de objeto direto, uma vez que um comportamento na frase é objeto direto. Até aí tudo tranquilo, né? E aí, tudo tranquilo até então? Que boa. Certo. Então a gente parou exatamente aí. Aí a gente. Eita, meu Deus, essa arte ficou um pouco destruída. A gente vai agora para o que na função sintática de objeto indireto. Antes da gente analisar a frase, para que eu tenha um objeto indireto, eu vou precisar de que verbo? VTI. Certo, certo. VTI. Massa. Então, olhe para a frase. Ó. O doce do qual mais gosto, você escondeu. O doce do qual mais gosto, você escondeu. Esse do qual está se referindo a quem? O doce. Ao doce. Então, se ele se refere ao doce, significa dizer que ele é pronome relativo, sim ou não? Certo. Se ele é pronome relativo, a função sintática dele vai ser a mesma de quem? Do termo que se refere. Isso. Nesse caso, quem é? Doce. Então, o que é que a gente vai fazer? Antes de descobrir a função sintática do pronome relativo qual, a gente vai descobrir a função sintática do doce. Vamos analisar toda a frase. O doce, do qual mais gosto, você escondeu. Eu gosto de quê? O doce. Do doce. Então, o doce é complemento do verbo gostar. Sim ou não? Né? E o verbo gostar é um verbo transitivo e direto. É um VTI. Então, significa dizer que o doce é o objeto indireto. Se o termo anterior ao pronome relativo é objeto indireto, significa dizer também que o qual aí, nesse caso, é o objeto indireto. A pergunta é, nesse caso aí, gente, observe que eu grifei, eu coloquei em destaque a expressão, o termo do qual. Do qual. Por que eu coloquei também a preposição? Por que eu coloquei a preposição? Seria pelo fato de ser um objeto indireto, aí precisaria dessa preposição. Exatamente. Porque quem aí acompanha agora a preposição é o pronome relativo. Porque se vocês observarem, ó, o doce lá, o doce não está acompanhado pela preposição.
a preposição ela vai acompanhar agora o pronome relativo. Então, nesse caso, eu não poderia só grifar o qual, eu teria que grifar o do qual, porque ele agora, com a preposição de, é que vai exercer essa função de objeto indireto, porque o termo anterior, o doce, é o objeto indireto. Se eu tirasse esse do qual da frase, se eu tirasse o pronome relativo, como é que ficaria a frase? Vamos ver onde é que esse de iria aparecer. Tire o pronome relativo da frase e reconstrua essa frase. Vejam para onde essa preposição vai. E aí, vamos lá, vamos tentar reconstruir essa frase sem o do qual. Vamos tirar o do qual da frase. Vamos pegar o doce, colocar ele aí em algum lugar, mas vamos tirar esse do qual da frase. Vamos anular. Como é que ficaria a frase? Mas, gente, vamos pensar. Você escondeu o doce que mais gosta. Você escondeu. O doce que eu mais gosto. Não, eu não quero mais o pronome relativo. Esqueçam que. Tá, tire qualquer pronome relativo. Eu quero que esse doce agora, que ele seja o único complemento do verbo gostar. Sem o que, sem o do qual, sem nada. Sem pronome relativo. Gosto, aí teria que começar com o verbo nesse caso. Gosto. Eu quero ver, tirando esse do qual, para onde vai essa preposição agora. Gosto. E aí? Gosto. Do doce. Isso. Gosto mais do doce. Aí observe que aí a preposição agora, ela iria voltar para o seu objeto indireto tradicional, que é o doce. Nesse caso, do jeito que foi colocado aí, ele não usou a preposição diante do termo doce, porque a preposição foi usada diante do pronome relativo qual, tá? E aí, obviamente, que esse do qual exerce a função sintática de objeto indireto, que é a mesma do doce, que é o termo a que ele se refere. Então, até agora, nós temos 3 funções sintáticas para o pronome relativo. Vou repetir o que eu disse na última aula. Eu disse para vocês que pronomes têm muitas funções sintáticas. Nós vimos lá, o, a, os, as, objeto direto, li, lis, objeto indireto, o mi, o ti, o si, o nis e o nus e o vus, objeto direto ou indireto. Tá tranquilo, mas ela só pode ser ou objeto direto ou objeto indireto. Só. Não pode ser outra coisa. Agora, com o pronome relativo, não. Esse é o pronome que tem mais funções sintáticas na língua portuguesa. Olha, escuta o que eu estou dizendo. O pronome relativo é o pronome que mais tem funções sintáticas na língua portuguesa. Por um motivo muito simples. Porque ele se refere ao termo anterior. E esse termo anterior, que é o nome, que é o substantivo, ele desempenha várias funções. Vai depender da oração. Vai depender de como ele se estrutura na oração. Na letra A, nós vimos que ele foi sujeito. Na letra B, nós vimos que ele foi objeto direto. Na letra C, nós vimos agora que ele foi um objeto indireto. Então, esse pronome relativo vai sempre ser classificado sintaticamente como o termo anterior. Então, não tem como, gente. Tudo tem que ser hábito, viu? É preciso se ganhar hábito. Nesse assunto em especial, quando você olhar um pronome relativo, nunca diga, é sujeito da oração. Não, pode ser, mas eu preciso ver se o termo anterior a ele é sujeito. Se for sujeito, ele é.
Mas se não for, eu tenho que analisar a sua função, tá? Então é bom deixar bem claro isso, que ele tem várias funções sintáticas, mas é preciso analisar com calma as funções sintáticas dele. Na letra D, ele está dizendo que o pronome relativo também pode ser um predicativo do sujeito. Vamos lá. Para que ele seja um predicativo do sujeito, que tipo de verbo tem que aparecer na oração? Ligação. Verbo de ligação. Olhando essa frase aí, vocês estão vendo algum verbo de ligação? É você, ué. É, né? Depois de você, não é isso? Uhum. Tá, massa. Você é. Você é. Bom, mas esse que, ele é pronome relativo porque ele se refere a quem? Ao artista. Ao artista, massa. Como ele se refere ao nome anterior, isso o classifica como pronome relativo. Essa parte de reconhecê-lo como pronome relativo, gente, tá claro, tá simples. Hein? Tudo certo. Tudo certo, né? Então, reconhecê-lo como pronome relativo tá fácil, né? É só olhar o nome anterior. Se ele se refere ao nome anterior, ele é pronome relativo. Então, nesse caso aí, como ele está se referindo ao nome anterior, ele é pronome relativo. Então, tudo certo. O próximo passo agora que eu vou dar é analisar, é deixar de analisá-lo morfologicamente para analisá-lo sintaticamente. Morfologicamente, eu sei que ele é pronome relativo porque ele se refere ao nome anterior. Agora, a função sintática dele é também a mesma do termo anterior. O que é que eu vou analisar agora? Eu vou analisar agora qual é a função sintática desse nome anterior. Aí o que acontece? Vejam bem. Normalmente as pessoas classificam como sujeito. Por quê? Porque está no início da oração. Né? O cara olha assim, eita, o artista que você é me surpreende. Eita, o artista está no início, ele é o sujeito da oração. Mas se vocês analisarem com mais detalhe, com mais frieza a frase, vocês vão achar um outro sujeito na oração que não é o artista. Quem é o sujeito? Você. Isso, Alex. É você. O sujeito é você. Olha, você, se eu colocasse essa frase em ordem direta, ficaria assim. Você é o artista que me surpreende. Você é o artista que me surpreende. Então, quando ele diz que você é o artista acaba sendo uma característica de você, sim ou não? Uhum. Se é uma característica, na língua portuguesa, depois de um verbo de ligação, tudo aquilo que indica característica nós chamamos de predicativo do sujeito. Então eu estou classificando ele aí como predicativo do sujeito, porque o termo anterior, que é o artista, é o predicativo do sujeito. Aí eu pergunto a vocês, se eu fosse classificar cada elemento desse detalhadamente, quantas palavras ou quantas expressões são classificadas como predicativo do sujeito aí na frase? É só o quê? Se eu tivesse que classificar tudo aí, né? Você é o sujeito, é o verbo de ligação, predicado nominal, o me é complemento e surpreende também. Mas se eu fosse classificar o artista e o quê? Eu já sei que o quê é predicativo do sujeito, porque o termo anterior a ele, que é o artista, também é o predicativo do sujeito. Pronto, aí tá resolvido. Tá massa, tá certo. Mas se eu tivesse que classificar o artista também, eu diria que o artista também é o quê? Hein? O que vai ser esse artista, gente? Adjetivo, não, né? Não. Adjetivo, ele exerce função de adjetivo, ele é um substantivo, na verdade, né? Mas aí ele está exercendo a função de adjetivo porque ele aparece depois do verbo de ligação, que é o verbo ser. Mas qual é a função sintática dele? De junta de nominal. Não, Alex, não. Se o que é predicativo do sujeito, porque se refere ao artista, então o que é que vai ser o artista também? Sujeito. Não, pelo Eita, amor tá de Cristo. difícil.
Tá difícil. O sujeito é você, pô. O sujeito é você. A função sintática, mais uma vez, ó, preste atenção. A função sintática do que, pronome relativo aí, é predicativo do sujeito. Mas se ele é predicativo do sujeito, porque o termo anterior a ele, o artista, também é o quê? Indicativo. A função sintática do pronome relativo não é a mesma do termo anterior? Uhum. Não é isso? Então, se ele o que é predicativo do sujeito, então o termo anterior vai ser o quê? Indicativo também. Isso, predicativo também. Então, não posso classificá-lo como outra coisa. Se o que é sujeito, ó, se o que é sujeito, o termo anterior é sujeito. Se o que é objeto direto, o termo anterior é objeto direto. Se o que é objeto indireto, o termo anterior também é objeto indireto. E se o que é predicativo do sujeito, o termo anterior também é predicativo do sujeito. Você não pode dar outra classificação para ele, não. Porque, do contrário, então, não tem a mesma função. E o tempo todo foi dito, na teoria, que a função do pronome relativo, sintática, é a mesma do termo anterior. Aí, o que é que nós temos aí? Siga o raciocínio, viu? Pelo amor de Cristo. O que é que eu tenho aí? Eu tenho dois predicativos do sujeito, ou eu tenho dois elementos que exercem a função de predicativo do sujeito? E aí, o que é que nós temos? Dois predicativos do sujeito, ou temos dois elementos que exercem a função de predicativo do sujeito? Os elementos que exercem. Eu tenho dois elementos que exercem a mesma função. Né? Tipo assim, ó, se eu dissesse a frase assim, ele é inteligente e agradável. Ele é inteligente e agradável. Quantos predicativos o sujeito tem nessa frase? Dois. Dois. Quais são eles? Inteligente e agradável. Certo? Aí são duas palavras diferentes, né? Isso são dois elementos diferentes. Mas nesse caso aqui, na oração que eu coloquei para vocês, o artista o que exerce a mesma função do artista. Ou seja, eu não tenho dois predicativos sujeitos, eu só tenho um. Mas um predicativo exercido por duas expressões. A primeira é o que é o pronome relativo, e a segunda é o artista, que é o termo a que ele se refere. Tá? Então, toda vez que nós tivermos um pronome relativo, nós não vamos ter duas funções sintáticas. Tipo, na letra C, que está na tela de vocês, eu tenho dois objetos indiretos ou duas expressões que exercem função de objeto indireto? Duas funções que exercem a função do objeto indireto. Exatamente, eu tenho duas palavras que exercem a função de objeto indireto. Eu não tenho dois objetos indiretos, porque o do qual se refere ao doce. Então é a mesma coisa, tá? Então, quando pensarmos em pronomes relativos, pensem. A função sintática dele é a mesma do termo anterior, ou seja, é a mesma coisa. Eu não tenho duas coisas. Eu tenho uma coisa apenas, uma função sintática, tá? Mas com duas palavras que exercem esta função. Essa foi a letra D. Vamos agora para a letra C. Letra E. Na letra E, ele está dizendo agora que este pronome relativo também pode ser um predicativo do objeto. Olha só. Para que ele seja um predicativo do sujeito, ele tem que indicar uma característica do sujeito, certo? Certo. Certo. Mas para que ele seja um predicativo do objeto, ele agora tem que indicar a característica de quem? Agora do objeto. Do objeto. Massa. Tranquilo. Que bom. Então vamos seguir essa linha de raciocínio. Acompanha aí, tá? Mas para que eu tenha um objeto, que tipo de verbo eu vou ter agora? Verbo de ligação ou verbo transitivo? Os transitivos. Massa. Então, nesse predicativo do objeto, eu não vou ter mais a presença de um verbo de ligação. Porque verbos de ligação não têm objeto. Não é isso?
Sim ou não? Sim. Né? Verbos de ligação não tem objeto. Quem tem objeto é verbo transitivo. Ou transitivo direto, ou transitivo indireto. Então, eu já parto desse princípio. Para que eu tenha o predicativo do objeto, eu preciso de um verbo transitivo. Ou direto, ou indireto. Vamos ao exemplo. Olha o exemplo que ele colocou aí. O sábio que o julgaram decepcionou a todos. O sábio que o julgaram decepcionou a todos. O sábio que o julgaram decepcionou a todos. Vamos lá. Primeiro, esse que se refere ao sábio, não é isso? Isso. Certo. Se ele se refere ao nome anterior, então morfologicamente ele é um pronome Relativo. certo. Como ele se refere ao nome anterior, ao termo anterior, morfologicamente ele é um pronome relativo. Tranquilo. Certinho. Mas qual vai ser a função sintática dele? A mesma de quem? Eu ainda não quero saber qual é a função sintática dele, não. Eu estou querendo saber o seguinte: a função sintática dele vai ser a mesma de que palavra? Termo anterior. Tá, vamos lá. Quem é o termo anterior? Sabe. O sábio. Massa. Pronto. Então, eu ainda não sei qual é a função sintática do quê, porque eu também ainda não sei qual é a função sintática do sábio. Eu vou ter que analisar a frase. O sábio que o julgaram, vamos lá. Eles julgaram, quem sábio? Tem uma palavrinha aí que se refere a uma pessoa. Eles julgaram quem sabe. Tem uma palavrinha que se refere a uma pessoa aí. Vamos pro verbo julgar. Quem julga, julga Alguém. Algo ou algo. alguém. É isso, algo ou alguém, certo? Massa. Esse verbo não perde preposição, certo? Uhum. Então ele é verbo transitivo direto, concordam? Sim ou não? Sim. Certo, massa. Lembram que na aula passada nós estudamos pronomes oblíquos que exercem função de objeto direto e pronomes oblíquos que exercem a função de objeto indireto? Coloquei a tabelinha lá para vocês, eu pedi vocês estudarem. Quais foram os pronomes oblíquos que nós estudamos que exercem a função de objeto direto? São 4, obrigatoriamente. E aí, quais são os pronomes oblíquos que exercem a função de objeto direto? Lá naquela tabelinha dos pronomes que exercem a função de objeto direto, indireto, indireto e indireto. Eita, gente, vamos lá, vocês precisam se esforçar. Porque esse assunto de pronome, eu falei para vocês desde o início, é complicado. Eu acho ele mais complicado do que o anterior que nós vimos, de concordância verbal. Que tem que analisar isso. Was, why, was. Pronto. Esses são os pronomes oblíquos que exercem a função de objeto direto, certo? Olhe para a frase. Na frase tem: o sábio que o julgaram, eles julgaram quem? Esse julgaram aí, julgaram quem? Quem é a palavra que eles julgaram? O sábio. Não, 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 não. Foi não. O sábio já é uma característica da pessoa que eles julgaram. Eu quero saber quem é que eles julgaram sábio. Quem foi que eles julgaram sábio? O sábio que o julgaram decepcionou a todos. Eles julgaram alguém sábio. Quem foi que eles julgaram sábio? E esse sabe exatamente a característica dessa pessoa, que está marcado por uma palavra na frase, que é o objeto direto. A todos. Não, 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 não. Se fosse o a todos,
O a é preposição. Isso seria o objeto direto. E esse a todos está se referindo a decepcionou. Decepcionou a todos. Decepcionou a quem? Mais uma vez, vamos lá. Eu vou tentar deixar o negócio claro, mais claro para vocês. Ó. O verbo é transitivo direto, julgar, não é isso? Sim ou não? Certo. O verbo julgar é transitivo direto, certo. Se ele é transitivo direto, eu tenho que encontrar para ele que objeto? Direto. Objeto direto. Quais são os pronomes oblíquos que exercem função de objeto direto? O, a, os e os. O, a, os e as. Então eu tenho que procurar um deles. Não tem não um deles aí na frase, não? Tem. Quem é? O. O, gente. O segundo O. Ó, o sábio que o julgaram. Julgaram quem? Julgaram ele. Ele é o O. Esse O é o objeto direto. Se o verbo julgar é VTD, então o O está exercendo a função de objeto direto. Sim ou não? Sim. Pronto. Então ele é o objeto direto. Tá? Ele é o objeto direto. Só que, quando ele diz o sábio que o julgaram, eles julgaram esse O sábio. Então, sábio passa a ser uma característica dele. Sim ou não? Sim. Se é uma característica, é um predicativo. Mas ele agora é o predicativo do sujeito ou do objeto? Objeto. Objeto, porque ele está caracterizando o O, que é o objeto direto. Ele não está caracterizando o sujeito da oração, que é eles, que é indeterminado. Ele está caracterizando o O, que é o objeto direto da oração. Se ele caracteriza o objeto direto da oração, significa dizer que ele é o predicativo do objeto. Ele é o predicativo do objeto. Se ele é o predicativo do objeto, então esse que também vai ser o predicativo do objeto, porque a função sintática dele é a mesma do termo anterior. E o termo anterior é o sábio, que é característica do O, que é o objeto direto. Então o sábio é o predicativo do objeto e o que também é o predicativo do objeto. Então, ó, misericórdia mesmo. Agora sim, o processo é simples, gente. Qual é o processo que vocês precisam fazer? Nessa ordem que eu vou dizer, nessa ordem. Primeiro, eu descobri que ele é pronome relativo, o que? Que se refere ao nome anterior, que é o sábio. Até aí, tudo bem? Boa. Tá. Saber que ele é pronome relativo é porque ele se refere ao nome anterior, o sábio. Pronto. Essa é a primeira ordem. A segunda é a seguinte: a função sintática dele é a mesma do termo anterior, que nesse caso é o sábio. Então, antes de eu descobrir a função sintática dele, do pronome relativo que, eu vou descobrir a função sintática do sábio. Eu vou descobrir a função sintática do sábio. Na frase, quando ele diz, o sábio que o julgaram, eles é o sujeito da oração. Eles julgaram alguém sábio. Eles é o sujeito da oração. Só que esse sujeito está indeterminado. Aí eu vou analisar o verbo. Quem julga, julga algo ou alguém. Como o verbo julgar é um verbo transitivo direto, eu preciso encontrar o objeto direto. Aí é onde vai entrar agora a minha maturidade gramatical. A minha maturidade gramatical vai entrar agora. Se eu sei que o verbo é transitivo direto, eu tenho que caçar o objeto direto, meu amigo. Eu tenho que buscar o objeto direto. Eu tenho que identificar o objeto direto, porque todo verbo transitivo direto tem que ter como complemento um objeto direto. Aí onde é que vai entrar a minha maturidade gramatical? No uso de todos os elementos da oração. Aí ele colocou antes do verbo julgar um O. Ele colocou um O. Muitas pessoas vão classificar o O como um artigo, mas ei, gente, é impossível chamar esse O de artigo. Artigo só acompanha substantivo. E julgar não é substantivo. Julgar é verbo. Então esse O não pode ser artigo. Aí esse O, ele está se referindo a uma pessoa. O sábio que o julgar, ou seja, julgar alguém, que é esse O. Pronome é toda palavra que substitui ou acompanha o nome. Nesse caso, está substituindo o nome. Se está substituindo o nome, é porque esse O é pronome. Aí eu vou para a tabelinha dos pronomes oblíquos. O, a, os e as, objeto direto. Opa! Se eu tenho o verbo julgar, que é um verbo transitivo direto,
Eu já achei, então, agora o meu objeto direto, que é o O. Então, já achei o objeto direto do verbo que é transitivo direto. Pronto, resolvi o problema. Só que eles julgaram esse O sábio. Aí, sábio passa a ser uma característica do O, que é o objeto direto. Se é uma característica do objeto direto, é o predicativo do objeto. Pronto. Descobri a função sintática do sábio, que é predicativo do objeto direto. Então, a função sintática do que também é predicativo do objeto. É que essa parte aí é uma parte que envolve muita minúcia, muito detalhe. Você não consegue responder a questão sem analisar a frase. Aí vocês vão ter que analisar muito bem a frase. Nesse assunto de pronomes, e olha, o cara fala bem assim, é melhor estudar pronome a estudar concordância e regência. Nesse caso não é. Nesse caso não é. Nesse caso eu vou precisar ter uma maturidade gramatical muito grande. Saber o que cada palavra é na oração, sintaticamente, saber as funções delas morfologicamente, para poder resolver a questão. Senão, realmente vai ficar muito complicado. Então, por enquanto, o pronome relativo já foi sujeito, já foi objeto direto, já foi objeto indireto, já foi o que mesmo? Predicativo do sujeito e agora predicativo do objeto. 5 funções já. Mas tem mais, viu? Vamos lá, vamos adiantar. Tem mais. Ele também pode ser complemento nominal. Antes de eu colocar o exemplo, já falamos sobre complemento nominal em outras aulas. Então é só recapitular. Já falamos sobre o complemento nominal em outras aulas. Para que eu tenha um complemento nominal, assim como objeto indireto, e aí já é a dica para o que eu quero como resposta. Para que eu tenha um complemento nominal, obrigatoriamente vai aparecer uma Preposição. Isso. Obrigatoriamente vai aparecer uma preposição. Para que nós tenhamos um complemento nominal, eu preciso de uma preposição. Então eu já vou ter que ter esse olhar clínico, eu já vou ter que ter esse olhar maduro. Quando aparecer a frase aí que eu ainda não coloquei, quando aparecer a frase aí, vai ter que aparecer algum elemento com preposição. É esse elemento com preposição que eu posso entender como complemento nominal. Por que eu estou dizendo posso? Porque só é complemento nominal se completar um nome. Porque se completar um verbo, é objeto indireto. Sim ou não? E aí, sim ou não? Certo. Então, para que eu tenha um complemento nominal, eu vou precisar enxergar uma preposição. Mas essa preposição precisa estar ligada ao nome e não ao verbo. Porque se estiver ligada ao verbo, vai ser chamado de objeto indireto, certo? Vamos ao exemplo. Opa, tá aí o exemplo. O asilo a que damos assistência foi fechado. Por que se quer pronome relativo, que está acompanhado dessa preposição a? Por que se quer pronome relativo? Se refere a um termo anterior. Quem é o termo anterior a ele? O asilo. O asilo, certo. Então ele é pronome relativo porque ele se refere ao asilo, que é o termo anterior, certo. Tranquilo. Já sei, já dei o primeiro passo. Descobri que ele é pronome relativo porque ele se refere ao termo anterior. Só que o segundo passo agora é descobrir a função sintática dele, do pronome relativo. Mas eu não vou encontrar a função sintática nele. Eu vou encontrar a função sintática em quem? Ao termo a que ele se refere. Isso, que é o asilo, né? Então vamos analisar a frase agora, tá? O asilo a que damos assistência. Nós damos assistência a quem? Ao asilo. Ao asilo. Opa! Então esse o asilo está completando o nome assistência, porque assistência não é verbo. Está completando o nome assistência. Se está completando o nome assistência, significa então dizer que esse asilo é complemento do nome assistência. Sim ou não? Encheu. Né? Se ele é complemento de um nome, ele é o complemento nominal. Então, o asilo é complemento nominal.
Se ele é complemento nominal, então esse que se refere a ele, também é complemento nominal. Tanto é que o que, ó, está antecedido da preposição a. A que, esse a que apareceu aí, é porque o nome assistência, ele pediu a preposição. Quem dá assistência, E aí, resposta? A alguém. A alguém ou a alguma coisa. Quem dá assistência a. Então, esse a que apareceu antes do que é exigência do nome assistência. Então, como eu dou assistência ao asilo, então, ao asilo é o meu complemento nominal. Então, esse que se refere ao asilo, também é complemento nominal. Certo? E aí, certo? Certo? Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Analisem a frase, gente. Vocês precisam analisar a frase para ganhar maturidade, tá? Se errar, não tem problema não, mas analisem a frase para que vocês consigam diminuir as possibilidades de danos, de erro, tá? Porque eu não posso chamar nessa oração o asilo de sujeito? Olhem a frase. Porque nesse caso, se fosse colocar na ordem direta, ficaria: damos assistência ao asilo. E a gente não pode ter um sujeito com uma preposição na frente. Boa, meu querido. Essa resposta foi fantástica. Essa resposta foi fantástica. Essa foi muito técnica, inclusive. Essa daí foi técnica demais. Mas tem uma outra, tem uma bem mais simples. Essa daí é perfeita. Você colocando na ordem direta, você vai ver que ao asilo vai ter a preposição e não pode ter objeto indireto, não pode ter sujeito na oração com preposição. Tá certo, massa. Mas tem outra mais simples. É porque já tem um sujeito na oração. Quem é o sujeito na oração? Quando você colocou na ordem direta, você vai achar o sujeito fácil, fácil. Nós. Nós, exatamente. Eu não posso classificar o asilo como sujeito, porque já existe um sujeito na oração. O sujeito é nós. Está lá na desinência verbal do damos. Olha lá o nós. Nós damos. Nós damos assistência a quem? Ao asilo. Então, ao asilo é complemento do nome assistência. Se é complemento do nome assistência, então ao asilo é complemento nominal. Cara, que gostoso é isso, velho. Diga aí. É ou não é fantástico? É ou não é Mara- espetacular? Hã? Maravilha mesmo. É muito bom, pô. Esse negócio é doido, mas é muito bom. É muito gostoso, sério mesmo. O cara, quando começa a entender o negócio, o cara viaja. Eu acho fantástico. Vamos lá. Vimos o que também, ou, aliás, o pronome relativo como complemento nominal. Bom, mais uma função. Vamos à próxima. Letra G. Eita. Ele está dizendo que esse danado desse pronome relativo também pode ser agente da passiva. Ó. Agente da passiva. Antes de ver a frase, que ele vai apresentar aí para vocês, antes de ver a frase, para que eu tenha um agente da passiva, o que é que eu tenho que ter na oração? Verbo no particípio. Isso. E o outro? Verbo no particípio. Tem um outro que aparece antes dele. Verbo de ligação. Isso. Então, para que eu tenha um agente da passiva, eu vou precisar de um verbo de ligação, mais um verbo no particípio. Certo, beleza. Vou precisar também de um sujeito. Só que esse sujeito, ele é agente ou ele é passivo? Passivo. Passivo. Então eu vou precisar dessa estrutura de frase, tá, gente? Vou precisar de um sujeito passivo, eu vou precisar de um verbo de ligação e vou precisar de um verbo particípio, para que eu encontre o agente da passiva. Então vamos lá. Então, por exemplo, o detetive, por quem fui denunciado, retirou a queixa. O detetive, por quem fui denunciado, retirou a queixa. Esse quem está se referindo ao detetive, sim ou não? Né?
O quem se refere ou não ao detetive? Isso mesmo. Né? O detetive por quem? Eita, esse quem se refere ao detetive. Se esse quem se refere ao nome anterior, esse quem é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, para que eu descubra a função sintática dele, eu tenho que descobrir a função sintática do termo anterior. Nesse caso, o termo anterior é o detetive. Não é isso? Uhum. Não, beleza, é isso mesmo. É o detetive, né? Então a função sintática do pronome relativo é a mesma do termo anterior. Só que muitas pessoas, por não terem maturidade gramatical, como eu disse anteriormente, algumas pessoas iriam chamar esse detetive de sujeito da oração. E você vai observar que nessa oração já tem um outro sujeito que não é o detetive. Quem é o sujeito da oração? Tá oculto. Eu. Eu fui denunciado. Eu fui denunciado. Se eu fui denunciado, eu estou praticando ou recebendo ação? Recebendo. Então eu sou um sujeito passivo, tá? Aí eu tenho o verbo de ligação, fui, e tenho o verbo do particípio, denunciado. Então se eu tenho o verbo de ligação e o verbo do particípio, eu tenho uma frase com estrutura de agente da passiva. Só que o agente da passiva não é o elemento que age sobre esse sujeito passivo? Oi? Como foi a pergunta? O agente da passiva não é o elemento que age sobre o sujeito passivo, Sim. né? Então, eu sou o sujeito passivo, não é isso? Isso aí. Eu é que estou sofrendo ação. Eu estou sofrendo ação imposta por quem? Pelo detetive. Isso, pelo detetive. Então, o detetive age sobre o sujeito que sou eu. Sim ou não? Uhum. Se ele age sobre o sujeito que é passivo, então o detetive, ele é o agente da passiva. Se ele é o agente da passiva, o quem, que é o pronome relativo, exerce exatamente a mesma função dele, que também é de agente da passiva. Então, para que eu entendesse que o quem é agente da passiva, eu primeiro fui entender que o detetive é que é o agente da passiva. É ele que age sobre o sujeito passivo eu. Então, como ele age sobre o sujeito passivo, ele é o agente da passiva. Mas a função sintática do pronome relativo não é a mesma do termo anterior? Sim ou não? Isso mesmo. Né? Então, o quem, como se refere ao detetive, que é o termo anterior, o quem também vai ser o agente da passiva, porque o detetive é o agente da passiva. Agora, mais uma vez, para que eu tenha o agente da passiva, eu preciso de uma frase com estrutura fixa. Eu preciso de uma frase que tenha um sujeito passivo, que no caso aí sou eu fui denunciado, então eu sofri ação. Eu preciso de um sujeito passivo. Eu preciso de um verbo de ligação, que é o fui. Eu preciso de um verbo particípio, que é o denunciado. Então, se eu tenho um sujeito passivo, que sou eu, tenho um verbo de ligação, que é o fui, e tenho o verbo do particípio, que é o denunciado, então eu tenho uma frase que vai ter um agente da passiva. Ou seja, eu tenho uma frase que vai ter um elemento que vai agir sobre o sujeito passivo. E esse elemento que está agindo sobre o sujeito passivo é exatamente o detetive. Então, o detetive é o agente da passiva da oração. Mas, como quem se refere a ele, o detetive, o quem também é o agente da passiva. Certo? Certo. Tá. Então, vimos mais uma função sintática do pronome relativo. Várias, não pode. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal e agora agente da passiva. Até agora, 7 funções sintáticas. Ou seja, ele vai ter quase todas as funções sintáticas da língua portuguesa. Esse pronome relativo, ele vai ter quase todas as funções sintáticas da língua portuguesa. Vamos à sua última função sintática.
Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Vamos lá, vamos à frase. Eis a brisa onde dormem os meus ideais. Eis a brisa onde dormem os meus ideais. Esse onde agora é o pronome relativo. Outra coisa, né? Outra coisa importantíssima. Outra coisa importantíssima. Em nenhum momento da minha aula, desde a aula passada até agora, em nenhum momento da minha aula, eu disse que o único pronome relativo é o quê? Em nenhum momento eu disse isso. Normalmente é ele que aparece. Normalmente é o que aparece com pronome relativo. Mas nem sempre é ele, viu? Eu tenho vários pronomes relativos. Nesse caso, o onde está se referindo a quem? A brisa. A brisa. Se ele se refere ao nome anterior, significa dizer que ele, o onde agora, é que é o pronome relativo. Sim ou não? Sim. Né? Então, ele agora exerce a função do pronome relativo, que se refere ao nome anterior, certo? Se ele se refere ao nome anterior e é pronome relativo, a função sintática dele vai ser a mesma de quem? Mesma função da brisa. Da brisa, certo? Então, vamos descobrir a função sintática da brisa, tá? Aí ele colocou, eis a brisa onde dormem os meus ideais. Os meus ideais é o sujeito da oração, sim ou não? Uhum. Né? Os meus ideais dormem. Os meus ideais dormem em algum lugar, sim ou não? Sim. Qual lugar onde os meus ideais dormem? A brisa. A brisa, isso, na brisa. Os meus ideais dormem exatamente na brisa. A brisa, então, não é o local onde os meus ideais dormem? Isso. Quem indica lugar na língua portuguesa? É objeto, predicativo ou adjunto adverbial? Adjunto adverbial. Então a brisa nesse caso é o adjunto adverbial de lugar. Portanto, se o onde se refere à brisa, que é o adjunto adverbial, o onde também vai ser adjunto adverbial. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, mais uma vez. É o onde foi pronome relativo que se referiu à brisa, que é o nome anterior. Para que eu descubra a função sintática do onde, que é o pronome relativo, eu primeiro vou descobrir a função sintática da brisa. Então, analisando a frase, eis a brisa onde dormem meus ideais, os meus ideais dormem em algum lugar. O local onde os meus ideais dormem é na brisa. Então, a brisa se indica lugar, a brisa é adjunto adverbial de lugar. Então, se a brisa é adjunto adverbial, significa dizer que o onde também vai ser um adjunto adverbial, já que exerce a mesma função sintática do termo anterior. Pronto. Vimos, então, as funções sintáticas do pronome relativo. Vimos 8 funções sintáticas do pronome relativo. Olha que espetáculo. 8 funções sintáticas do pronome relativo. Na aula da semana que vem, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer uma série de exercícios, tá? Uma série de exercícios com esse assunto pronomes. A gente vai fazer uma série de exercícios. Só que assim, gente, vocês não vão conseguir responder se vocês não se debruçarem diante desse assunto. Vou insistir, vou repetir mais uma vez. Se vocês não estudarem esse assunto pronomes, vocês infelizmente vão encontrar muitas dificuldades na hora de responder essas questões. E, consequentemente, na hora de responder a prova. Até porque a prova não vai ter só esse assunto, não. Viu? A prova vai ter morfossintaxe do pronome e vai ter também morfossintaxe de outra classe gramatical. Então, vocês precisam ter domínio desse assunto. Principalmente desse danado pronome relativo. Tem muitas funções sintáticas para ele. Eu preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que descobrir a função sintática do termo anterior. Depois que eu descobrir a função sintática do termo anterior, pronto, é a mesma do pronome relativo. Tá? Bom, agora a gente vai para uma parte mais suave. A gente vai para uma parte mais tranquila. Que é o emprego dos pronomes. Como usar os pronomes na língua portuguesa? E muitas vezes
nós usamos os pronomes de maneira equivocada. O primeiro uso vocês já viram, que é o uso do pronome de tratamento. Vocês já viram quando nós estudamos concordância verbal. Aí está dizendo o seguinte: pronome de tratamento, equivalendo a pessoas pessoais. O pronome de tratamento, tá? É pronome pessoal. Existem os pronomes de tratamento. Sim, você é senhor, senhor, vossa majestade, etc. Que designam a pessoa a quem se fala. A gente até discutiu isso lá na aula de concordância verbal. O pronome de tratamento, quando eu digo você é a pessoa com quem eu estou falando, ou seja, é a segunda pessoa. Nós falamos sobre isso lá no assunto concordância verbal. Se é a segunda pessoa, então nós vamos imaginar, então, que o verbo também tem que estar na segunda pessoa. Só que nesse caso, olha o que ele diz, ó. Conquanto concordam em terceira pessoa. Por mais que os pronomes de tratamento sejam de segunda pessoa, porque se tratam da pessoa com quem nós falamos, os verbos e toda a frase tem que concordar na terceira pessoa, tá? No exemplo que ele colocou aí. Sua Alteza teve o sumo gosto de ver que o marinheiro caíra estatelado. Sua Alteza teve. Teve, gente, não é segunda pessoa. Teve terceira. Ele teve. Ele teve. Onde o paradoxo que há é aí. É que se o pronome de tratamento é um pronome que equivale à pessoa com quem eu estou falando, então deveria ser segunda pessoa. Mas aí na concordância ele diz que toda vez que aparecer pronomes de tratamento, a concordância da frase nunca é de segunda pessoa, sempre de terceira pessoa. Independente se o pronome de tratamento é cerimonioso ou não, ou seja, se é formal ou informal. Qual é o único pronome de tratamento informal da língua portuguesa? Você. Isso. Os demais são formais, tá? O único informal é você. Os demais são formais. Senhor, senhora, vossa alteza, vossa magnificência, vossa majestade, qualquer outro pronome de tratamento, ele é chamado de formal. Só que tem um detalhe. Ao longo da história, ao longo da construção da história da nossa língua portuguesa no Brasil, esse pronome você, ele foi se desgastando. Mas ele também um dia já foi um pronome formal e cerimonioso. Ou seja, na língua portuguesa, todos os pronomes de tratamento, eles eram classificados como formais, porque era uma forma... Diga, pode dizer. Era o você mercê, não, né? É esse mesmo. É o vossa mercê. Vossa mercê. Esse era o pronome que se refere hoje ao você. Então eu posso dizer com isso que ao longo dos anos, o você, ele se desgastou. Por uma necessidade da língua, de fala. Né? Ele se desgastou, mas ele nem sempre foi informal. Ele já foi um pronome de tratamento formal. Mas hoje, como nós não trabalhamos mais o vossa mercê como pronome de tratamento cerimonioso da língua, nós substituímos pelo você. Hoje nós vamos dizer que o pronome você é o único pronome de tratamento informal da língua. Os demais são classificados como formais. Tranquilo até então? E aí, tranquilo? Vamos lá. Beleza, então vamos adiantar. Essa informação eu considero valiosíssima, gente. Tá? Pense num erro que é extremamente comum no dia a dia. Olha o que ele diz. Pronome possessivo. Referindo-se a partes do corpo humano, não devemos empregar o possessivo, por ser considerado galicismo. Galicismo, na verdade, é um vício de linguagem. Assim como tem barbarismo, assim como tem pronome vicioso, assim como tem cacofonia, o galicismo também é um vício de linguagem. E a língua portuguesa diz que tudo que é vício deve ser afastado, deve ser desprezado. Tudo que é vício deve ser desprezado. Então, se é um galicismo, eu não posso considerar como correto, por um motivo muito simples. Vamos ao exemplo. Dois exemplos que ele coloca.
Quebrei a perna e não a minha perna. O pranto corria dos olhos e não dos meus olhos. A pergunta que eu faço é: por que ele está considerando que o pronome possessivo diante de partes do corpo humano é considerado incorreto? Pense nas frases: quebrei a perna e não a minha perna. O pranto corria dos olhos e não dos meus olhos. Por que é considerado incorreto dizer minha perna e meus olhos? Pensem, é semântica, viu? Isso é uma ideia de sentido mesmo. É fácil. Porque a língua considera como incorreto dizer quebrei a minha perna e o pranto corria dos meus olhos. Porque esse minha e esse meus, porque eles são considerados incorretos diante de partes do corpo humano. Seria considerado uma redundância? Por quê? Caso minha e perna, aí ficaria redundante. Não. Eu imaginei que você fosse seguir uma outra linha. Considero sim uma redundância, mas eu pensei que você fosse seguir uma outra linha. Na explicação, né? Porque a explicação é exatamente semântica. Não tem nada a ver com estrutura gramatical, é semântica mesmo. Qualquer processo que você fizer negócio, só que se for sindicalizado. Digo, se não for sindicalizado, eu fico lá no lugar particular. A inversação aqui. Não. Você só paga. DMG está no negócio. Como esse negócio está parado, não vê lá. Se vai voltar, está parado, não está voltando. Não. O grupo parou. Lógico, tem outros participantes, tem um monte de gente na sala. Leonardo? Leonardo. Agora é redundância. Eu queria uma outra explicação, tá? Pense porque dizer quebrei a minha perna é considerado um erro. Ou não um erro, mas um desvio padrão que deve ser evitado. O pranto corria dos meus olhos. Pense, é você falando, viu? É a primeira pessoa falando. Porque seria mais no sentido de estranheza, né? Até porque você quebrar a própria perna é complicado. É quase isso, velho. É quase isso aí. É exatamente nessa linha de raciocínio. Quase isso aí. Porque, ó, se sou eu falando, pensa comigo. Eu digo assim, eu quebrei a minha perna. Aí quando você falou lá na redundância, eu até que entendi, realmente é redundante. Porque se fui eu que quebrei, é óbvio que foi a minha perna. Eu não posso ter quebrado a perna de outra pessoa, né? Ou seja, pelo menos sentir a dor em quebrar a perna de outra pessoa. É como se eu dissesse, estou com a minha cabeça doendo. Estou com a minha cabeça doendo. Mas eu consigo sentir dor na cabeça de outra pessoa? Não. O problema é esse. É que eu não uso pronomes possessivos diante de partes do corpo humano, porque é um pleonasmo, é uma redundância você dizer pronomes possessivos. Até porque o corpo já é da sua posse, né? Exatamente, perfeito. Porque você tem um todo, que é o corpo, que é sua posse. Então, se o corpo todo é sua posse, para que você vai colocar esse pronome possessivo? Aí é onde vira o pleonasmo, a redundância. Por vezes, até um exagero. Né? Chega a ser até um exagero. Porque se o corpo é sua posse, então para que você vai usar o pronome possessivo? Tudo que aconteceu com o seu corpo foi em você mesmo. Tá? Então não se usa o pronome possessivo
diante de partes do corpo humano. Beleza? Não esquece isso. Gente, eu vou dar uma parada aqui, porque na próxima parte do assunto eu vou precisar de mais de 10 ou 15 minutos para me explicar, para que eu explique a essa parte. E aí o tempo não vai dar. Já faltam 5 minutos para a gente finalizar a aula. O que é que eu peço a vocês? Eu peço a vocês que deem. Essa parte agora de emprego dos pronomes é mais fácil, porque é mais semântica mesmo. Mas eu peço a vocês que vocês estudem a parte de pronomes relativos. Então, confesso a vocês que estou muito preocupado pela participação. Tudo bem que vocês participam um pouco, eu até entendo esse negócio de ficar falando, muita gente é tímido, não tem nenhum problema. Mas pelo menos que vocês sinalizem, estão entendendo ou não. Geralmente quem fala é o Alex, é o David, é o Caio, é o Diego, a Ruth de vez em quando. Mas se vocês disserem pelo menos que estão entendendo ou que não estão entendendo, eu posso me esforçar um pouco mais para aquele que não está entendendo, para que ele tente dirimir a sua dúvida. Mas aí muitos de vocês não falam, e aí eu acredito que estão entendendo, onde na verdade eu sei que não estão, tá? Porque pronomes, o uso do pronome relativo realmente não é fácil. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que são dois processos. É como ligar uma televisão. Eu tenho que pegar o controle e apertar um botão para que ela acenda. Então tem os caminhos a seguir. O que eu quero que vocês façam aqui, diante do pronome relativo, vocês têm que entender. Ele é relativo porque ele se refere ao nome anterior. Então tem que buscar o nome anterior ao qual ele está se referindo. Depois disso, eu vou entender que a função sintática dele é a mesma do termo anterior. Então eu não vou descobrir a função sintática dele do pronome relativo. Eu vou descobrir a função sintática do termo anterior. Depois que eu achar a função sintática do termo anterior, aí eu sei que o pronome relativo tem a mesma função. E nós vimos várias: sujeito, objeto direto, indireto, predicativo sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunta adverbial e agente da passiva. Nós vimos 8 funções sintáticas para o pronome relativo. Então estuda, gente. Estuda em pronome relativo. Na próxima aula, a gente vai resolver questões sobre o pronome relativo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Massa. Então, gente, obrigado pela participação de vocês, está na aula de hoje. E na próxima semana, na próxima aula, a gente conclui essa parte e vai para exercício, tá bom? Um abraço, bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus e Deus os abençoe ricamente. Um abraço. Você vai, aí passa pela entrada mesmo.